A neblina daquela noite parecia mais densa do que o normal, arrastando-se pelas ruas de Londres como uma criatura viva, sufocando lampiões e reduzindo vultos a borrões espectrais. O Dr. Jonathan Harrow caminhava com a pressa dos que carregam segredos, segurando contra o peito um diário antigo de capa gasta. Gravado em ouro desbotado, lia-se um nome que há décadas Londres fingia esquecer: Dr. Henry Jekyll. O diário cheirava a mofo e ferrugem, como se tivesse sido retirado de uma tumba úmida. As páginas manchadas tremiam em suas mãos, revelando fórmulas, anotações febris e advertências escritas em garranchos quase ilegíveis. Jonathan, médico jovem e obcecado, acreditava ter nas mãos a chave para reabrir um caso envolto em silêncio: o do homem que fora 2. As palavras de Jekyll pareciam pulsar. Ele não morre, ele espera. Jonathan riu de nervoso, convencido de que se tratava apenas de metáforas. A obsessão pela dualidade do homem, dizia a si mesmo, tinha consumido Jekyll, mas a tentação da descoberta era maior do que a prudência. No porão de sua residência, Jonathan preparou o laboratório. Frascos foram alinhados, líquidos borbulhavam em tonalidades doentias de verde e púrpura. As instruções no diário eram detalhadas, mas repletas de correções, riscos e notas escritas à pressa. O cheiro de enxofre e ferro invadiu cada canto. Quando o primeiro teste estava pronto, o médico hesitou. A fórmula tremeluzia no frasco como se possuísse vida própria, um líquido que parecia respirar. Ele não podia beber aquilo. Então, decidiu apenas observar a reação em contato com o ar. Ao destampar o frasco, o espelho empoeirado do laboratório tremeu como se fosse água agitada. Jonathan recuou, os olhos fixos no reflexo. Não via apenas a si mesmo. Um vulto mais alto, mais magro, com olhos que brilhavam no escuro, surgia atrás de sua imagem. O diário se abriu sozinho sobre a mesa e as letras pareciam sangrar. O vulto sorriu com dentes demasiadamente longos e Jonathan sentiu o coração parar por um instante. Hyde não estava morto. Nunca estivera. Ele se mantinha aprisionado, aguardando que mãos curiosas rasgassem novamente a membrana que o separava do mundo. Jonathan correu para cobrir o espelho, mas a superfície se expandiu, refletindo a si mesmo em múltiplos ângulos. Em cada reflexo, Hyde crescia, multiplicava-se, assumia formas cada vez mais grotescas. Os olhos em todas as direções o seguiam, famintos. As sombras do porão começaram a se erguer, alongando-se como braços. A luz das velas vacilou e, por instantes, o médico jurou que o ar tinha cheiro de carne queimada. Um sussurro encheu o espaço. Não há mais Jekyll, só eu. Jonathan fugiu para a rua enevoada, tropeçando pelos paralelepípedos molhados. Mas a Londres que conhecia parecia diferente, distorcida. Nas vitrines das lojas fechadas, nos vidros das carruagens abandonadas, Hyde o fitava, sorrindo. O médico apertou os olhos, mas os reflexos se multiplicavam. Em cada janela, cada poça d'água, cada superfície polida, Hyde caminhava por ruas paralelas replicando-se. Não era mais um monstro preso a um corpo. Era uma infestação, um eco sem limites. Enquanto corria, Jonathan percebeu que sombras também o seguiam. Não uma, mas dezenas. Todos os passos acompanhados de vultos escuros que não pertenciam a ninguém. Os lampiões estouravam quando ele passava, cuspindo faíscas, e cada explosão revelava um Hyde diferente, surgindo das trevas. O sino de uma igreja distante soou, mas o som foi distorcido, como se viesse do fundo de um poço. Jonathan tentou rezar, mas sua voz não saía. Apenas o riso grave de Hyde ecoava pelas vielas, repetindo-se em ecos intermináveis, um coro de demônios. Ele se encolheu em um beco, tentando recuperar o fôlego. As mãos tremiam, e ao olhar para os próprios dedos, viu-os alongados, enegrecidos. Hyde não estava apenas fora, começava a infiltrar-se nele. A dualidade se tornava uma contaminação. Desesperado, Jonathan procurou no bolso o diário, mas ele estava em chamas, embora não fosse consumido. Cada página ardia em símbolos que não havia escrito antes, como se Hyde estivesse escrevendo sua própria história no fogo. A neblina se adensou, e o beco se transformou em um corredor de espelhos invisíveis.
Jonathan corria, mas em cada direção via Hayden multiplicado, cada vez mais próximo, cada vez mais real. O monstro agora andava lado a lado, respirava seu ar, tocava seu ombro. Ele caiu de joelhos, gritando, mas não havia quem o ouvisse. A Londres ao redor estava morta, engolida por um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som de passos que não eram seus. Jonathan ergueu a cabeça e viu pela primeira vez Hyde caminhando na mesma rua sem precisar de reflexo algum. Havia dois corpos agora, o médico e o monstro, ambos tangíveis, ambos respirando. Mas a balança da realidade pendia para Hyde, que parecia mais sólido, mais vivo, mais humano do que Jonathan. O médico percebeu, aterrorizado, que ele é quem estava se tornando o reflexo. E quando Hyde abriu os braços, rindo para a lua oculta pela névoa, outros Hayden surgiram, cada um de um reflexo, cada sombra se transformando em carne. Logo não havia apenas dois, mas dezenas, marchando pela rua como um exército de pesadelos libertos. Jonathan gritou pela última vez, mas sua voz foi engolida pelo coro das risadas. Londres inteira se tornou um espelho quebrado, e em cada estilhaço, Hyde caminhava, multiplicado, eterno, sem jamais desaparecer.